Olá, eu sou a pastora Mariana Adams, da IA Church de São Paulo, e hoje é o 5º dia do nosso Advento de Páscoa, a nossa preparação espiritual para comemorar esse feriado maravilhoso. A Bíblia não nos conta muito do tempo entre a crucificação, a morte de Jesus e a sua ressurreição, o túmulo vazio. Mas nós sabemos que isso aconteceu no período da celebração da Páscoa. A Páscoa celebra quando Deus libertou os israelitas da escravidão do Egito. Páscoa no original é Pessah, que significa passar por cima, pass over. Durante a celebração da Páscoa, naquele tempo, na época de Moisés, os judeus compartilharam um cordeiro na refeição, um cordeiro de 1 ano, perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma marca, nenhum machucado, nada. Ele era perfeito. E para que eles fossem livres do anjo da morte, eles deveriam pegar o sangue daquele cordeiro que tinha sido sacrificado e passar por cima do umbral das portas das casas. E a casa que tivesse aquela marca seria livre do anjo da morte. Ele passaria por cima daquela casa. Lembra do pass over, do passar por cima, Pessah. E o anjo da morte não tocaria aquele lugar. Essa história é muito linda e você pode conferir lá no Velho Testamento, no livro de Êxodos, capítulo 12. Eu recomendo. E agora, indo para o Novo Testamento, para o tempo de Jesus. Jesus tinha sido crucificado. Ele agora já estava morto. Um homem chamado José de Arimateia. Arimateia não é o sobrenome desse homem, Arimateia é a cidade de Arimateia. Então José, da cidade de Arimateia, ele era um seguidor de Jesus. E ele pediu para Pilatos o corpo de Jesus, porque ele iria sepultá-lo. Então ele fez tudo o que tinha que fazer nas cerimônias judaicas, envolveu o corpo de Jesus com linhos, ungiu com óleos especiais e sepultou num túmulo novo. Nunca ninguém tinha sido sepultado naquele lugar, esculpido numa pedra, num lugar nobre, era um lugar que somente pessoas ricas eram sepultadas. Isso aconteceu numa sexta-feira de tarde. Sábado, os judeus não podiam trabalhar, era lei. Então, no domingo, Maria Madalena, a mãe de Jesus e a irmã dela foram até o túmulo de Jesus. E chegando lá, elas viram que o túmulo estava vazio, a pedra tinha sido arrastada e aquela pedra tinha sido trancada pelos soldados dos fariseus, porque eles falaram, bom, como disseram que Jesus ia ressuscitar, vamos trancar, enguiçar essa pedra para que os discípulos dele não venham roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou. Então, além de ter fechado, muito bem fechado, colocaram 2 guardas cuidando dali. E aqueles guardas caíram num sono profundo e Jesus ressuscitou. E quando aquelas mulheres chegaram lá, o túmulo estava vazio. E elas acharam estranho. E veja só que coisa mais linda que aconteceu. Essa eu faço questão de ler para vocês. Eu vou ler a passagem de Lucas capítulo 24, a partir do verso 4, que diz assim: Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então, os homens perguntaram, por que vocês procuram, dentre os mortos, aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E é esse o motivo que nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Na verdade, para nós cristãos,
A Páscoa, ela é mais importante que o Natal, e é por isso que eu queria fazer esse advento de Páscoa com vocês, porque o Natal é muito importante. É a época que um menino se nos deu, um filho nos foi entregue. O Filho do Deus Altíssimo. O Natal fala do nascimento de Jesus, e isso é um marco na história. Porém, a Páscoa fala da ressurreição. Tenta imaginar o tempo entre a crucificação de Jesus e a ressurreição. Esse hiato, esse pequeno espaço de tempo. O que será que se passou na cabeça dos seguidores de Jesus? Imagina o luto, imagina a depressão, a tristeza profunda. Será que tudo aquilo que nós esperávamos, que nós acreditávamos, era mentira? Imagina a tristeza, o peso daqueles dias. Mas quando eles descobriram que Jesus havia ressuscitado, uau, a esperança renasceu. Jesus havia ressuscitado e Ele vive para sempre. Ele está vivo hoje. A Páscoa celebra um recomeço. A Páscoa celebra a esperança viva. A Páscoa celebra a vida sobre a morte. A Páscoa celebra a nossa libertação, a nossa vida eterna, dada por Jesus lá na cruz. Ele venceu a morte. Ó morte, onde está a sua vitória? Cristo vive, Ele nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino da luz. Isso é muito lindo e deve ser celebrado. Não importa se você pode fazer uma celebração cheia de pompas, com uma ceia maravilhosa. Você pode fazer a sua celebração com arroz e ovo frito, mas celebre com a sua família, com seus amigos, com seus amados, nem que seja virtualmente, mas celebre esse marco na nossa história. E é por isso que nós estamos aqui hoje, falando dele até hoje. Simplificando, eu falei para vocês da Páscoa no Velho Testamento, falei para vocês da crucificação de Jesus no Novo Testamento e agora vamos juntar as duas coisas. A última praga que Deus mandou sobre o Egito era que o anjo da morte ia ceifar, ia matar os primogênitos de todas as casas. Para livrar o povo dele dessa praga, o que Deus falou? Vocês vão pegar um cordeiro, vão sacrificar esse cordeiro, vão separar uma parte do sangue dele e vão passar sobre o umbral das portas. Depois vocês vão se alimentar desse cordeiro. Todas as casas que tivessem a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte ia passar por cima dela e não ia matar ninguém daquele lugar, nenhuma pessoa, nenhum animal, nada. Ele não tocaria naquela casa, naquela família. Ok, Mariana, mas o que essa história tem a ver com Jesus na cruz? Então vamos lá, meu querido, vamos pensar juntos. Aquele cordeiro perfeito, lembra? Sem nenhuma marca, novo, que foi morto lá no tempo de Moisés, ele representa Jesus, que é o nosso Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue do Cordeiro, lá no tempo de Moisés, que estava marcando aquelas portas, e o anjo da morte não pôde tocar naquela família, naquele lugar, o sangue do Cordeiro representa o sangue de Jesus derramado na cruz, que também nos livrou da morte, que também nos livrou da morte espiritual. O sangue de Jesus nos ligou com o Pai, restaurou o caminho que nós temos até Deus. E como nós sabemos, no terceiro dia após a crucificação de Jesus, ele ressuscitou. Por isso que nós falamos que a cruz está vazia, porque Jesus vive. E a ressurreição de Jesus faz com que a nossa esperança
também se renove, faz com que a nossa fé se renove. A ressurreição de Jesus fala que ele venceu a morte. A ressurreição de Jesus fala sobre a vida eterna. Então, a Páscoa é muito mais do que um coelhinho, a Páscoa é muito mais do que ovo de chocolate. A Páscoa fala sobre Jesus, a Páscoa fala sobre a vitória conquistada na cruz. Ele pagou um alto preço para que eu, você e todo aquele que nele crê não precisasse pagar nada. A salvação foi de graça, a salvação foi por amor a mim e a você. Você pode presentear as pessoas com chocolate na Páscoa, não tem problema, chocolate é muito gostoso, todo mundo gosta. Porém, cuidado como você vai explicar para as crianças da sua família, para que o foco não saia de Jesus. Assim como o Natal não é Papai Noel, a Páscoa não é o coelhinho. A Páscoa fala sobre Jesus, o Natal fala sobre Jesus. Que nós possamos trazer para a nossa família esse legado, a história verdadeira, a mensagem verdadeira. Que Jesus seja sempre o centro. Feliz Páscoa, que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, os seus amados, abençoe todas as áreas da sua vida. Não deixe sua esperança de uma vida melhor, de tempos melhores morrer, porque Ele ressuscitou. Ele pode trazer vida a tudo aquilo que está morto. Na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde. Ele é a nossa esperança de tempos novos e melhores. Creia. Que Deus te abençoe. Boa Páscoa.